E aí, meus amigos do nono ano, como vocês estão? Espero que sim. Tudo bem com todos vocês. Estou retornando para mais uma aulinha aqui neste frio que está impressionante. Meus dedos estão quase congelados aqui para poder digitar e dar essa aula. Eu queria dar aula com a luva, né? Mas eu vi que eu só tinha luva de moto e eu ia ficar com uma cena muito ridícula. Imagina eu dando aula com uma luvinha assim o tempo todo. Tudo bem, pessoal? Ia ficar muito estranho, né? Então, vamos lá. Vou tentar, se meus dedos não caírem aqui, nós vamos continuar nesta aulinha nossa maravilhosa aqui. Primeiro, quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer a participação, né, nas nossas lives, nas outras aulas, enviando perguntas, esse tipo de coisa. Tem sido um negócio muito legal, muito proveitoso. Como eu falei com vocês, a escola foi muito assertiva, né? Ela acertou muito, foi muito legal essa proposta de criar as lives, né? De criar esta forma de nós interagirmos para uma aproximação maior nossa, né? Que se torna muito legal. E sobretudo para facilitar aí a nossa comunicação, facilitar nós tirarmos dúvidas, né? Eu acho que fica muito mais fácil, gostei muito. Bom, como de praxe, eu não posso deixar de pedi-los, né, de lembrá-los para assinar a lista de presença que encontra-se aí na descrição desse vídeo. Tá? Não deixem de assinar, que é a única forma que eu tenho para verificar se vocês estão assistindo ou não a aula, né, e ter um retorno. Todas as dúvidas que, né, porventura vocês possam ter aí, não deixem de anotar, coloquem tudo, que numa próxima live, né, eu faço questão de responder todas elas. Vocês podem também colocar a dúvida aí no comentário dos vídeos e eu reúno todas na live e respondo, tá bom? Bom, como eu falei com vocês, nós vamos começar a trabalhar agora sobre a exploração dos recursos naturais, né? Lá na página 48 da apostila de vocês, nós temos que pensar o quê? Que a exploração, o aumento da produção, né, da produção mundial, ela acarretou aí uma série de impactos no meio ambiente, tá? E esses impactos eles têm trazido outros grandes prejuízos para todos nós, né? Ou vão causar ainda muitos outros prejuízos, né? As grandes obras que nós temos hoje, né, de infraestrutura, a indústria, né, ela exige cada vez mais recursos naturais, né? Olha a mineração, por exemplo, nós temos casos aqui em Minas Gerais terríveis, né? Então, nós vamos começar a entender, começar a estudar sobre este aspecto, tá? Sobre a exploração, sobre o homem utilizar aí os recursos naturais, tá bom? Mas para começarmos a entender, né, a exploração dos recursos naturais, eu passo aqui a tela, vamos para o nosso segundo momento aqui. Cadê? Tá dando erro. Aí, eu tenho que entender o que são os recursos naturais, né? Eu coloquei um desenho bem bonitinho aqui para vocês. O que são esses recursos naturais, né? Que a gente está falando exploração, exploração, exploração. Recursos naturais, pessoal, se é um recurso, ele se torna o quê? Um elemento natural de uso antrópico. Porque se ele não tem um uso antrópico, ou seja, um uso pelo homem, ele deixa de ser recurso, não é verdade? Então, toda vez que nós falamos recursos naturais, são elementos da natureza no qual eles têm alguma finalidade, eles têm um uso antrópico, um uso pelo homem, tá bom? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é isso, tá? Que o recurso natural são elementos, é um elemento natural de uso antrópico. Legal, professor. E esses recursos naturais, eles são essenciais para a manutenção das nossas vidas, para as obras de infraestrutura, para a manutenção das indústrias, para o funcionamento em si, tá? Então é por isso que a gente utiliza aí esses recursos, né? E vocês sabem lá, nós vamos falar um pouco aqui desde
das revoluções industriais, por exemplo, nós intensificamos a utilização desses recursos. Passou um avião aqui, vocês escutaram o barulho? Parecia que ele estava passando aqui em cima do telhado, literalmente. Eu fico impressionado, só fazendo um parênteses na aula aqui, que eu começo a gravar, 1000 coisas acontecem de barulho aqui que podem atrapalhar. Ou é um avião, eu estava gravando uma aula agora há pouco, parecia que um helicóptero estava pousando aqui no meu telhado aqui. Ele falou, deixa eu ver o que esse cara está fazendo ali. Ele está gravando, não tem condição. Ou então é meu vizinho aqui. Todas as vezes que eu ligo aqui para começar a gravar, ele começa a martelar a parede aqui. Eu nunca vi uma pessoa fazer tanta obra assim. É impressionante. É uma coisa assim, sem contar os pombos que estão aparecendo aqui agora. Acho que eles adoram geografia. E eu odeio pombo, cara. É um bicho que não sei para que existe realmente, sabe? Mas já falei isso com vocês em aula. Mas voltando. Então, recursos naturais são elementos naturais de uso antrópico. Legal. São utilizados, são recursos da natureza no qual o homem vai utilizar para aí gerar uma série de outros elementos nas nossas vidas, tá bom? E os recursos naturais, pessoal, eles são divididos em 2 grandes grupos, tá? Isso aí vocês devem lembrar bem dessa aulinha, a gente costuma ter ela no 6º ano, tá? Nossa, professor, não lembro nem o que eu comi ontem, imagina no 6º ano. Mas vamos lembrar aqui. Os recursos, então, deixa eu descer aqui esse vídeo com essa pessoa linda aqui, que sou eu no caso, né? Então, os recursos naturais, né, os elementos naturais de uso antrópico, eles são divididos em 2 grandes grupos. Cadê minha canetinha? São divididos em recursos naturais e os recursos, os recursos renováveis e os recursos não renováveis. Os recursos renováveis, vou colocar aqui, os recursos renováveis são aqueles que não se esgotam. Eles não se esgotam com o... Não, a letra tá feia, né? Mas você sabe que no quadro fica melhorzinha. Eles não se esgotam com o uso, né? Ou seja, as reservas deste recurso, né? Vou colocar aqui as reservas, elas não vão se esgotar com o uso quando o homem vai utilizar este recurso. Por exemplo, o vento, a água, ok? Você sabe de mais algum? Depois você me fala na aula aí ou você escreve aí, tá? Então os recursos renováveis são recursos naturais, ou seja, são elementos naturais de uso antrópico, no qual a sua utilização, né, não se esgota, as suas reservas não se esgotam com o uso. O vento, a água. Aí eles falam, mas que isso, professor? A água? A água é um elemento, um recurso natural renovável, né? A água não vai acabar. Nossa, que isso? Algumas pessoas vão querer me matar agora, mas é verdade. A mesma quantidade que tem de água no planeta hoje é a mesma quando ela surgiu há bilhões de anos atrás. O que nós estamos impactando, né? Dos discursos que o pessoal fala, mas por que a água? Né? O que está acontecendo aí? Que a água está acabando e tal. A água não está acabando. O que acontece é que nós estamos diminuindo a nossa capacidade, nós estamos diminuindo, né, a quantidade, de água potável, que é aquela que serve para a gente beber. A água tem o mesmo tanto. Agora, se ela serve, né, como um recurso para a gente, aí já é outra história, tá bom? Então, é essa água que tem acabado, a água potável. Nós estamos contaminando, né, os lençóis freáticos, o subsolo, estamos contaminando os rios, esse tipo de coisa. E então, a água aqui doce, aquela potável, que tem menor quantidade na natureza, né? Ela que está acabando, tá? Ela está se tornando poluída, então ela não serve mais para o consumo. Legal? Então esses são os recursos renováveis.
elementos naturais de uso antrópico, no qual não se esgotam com o uso, suas reservas se mantêm, mesmo com o uso, elas vão se renovar, ok? Mas eu tenho também outros recursos naturais que são aí, dessa vez, os não renováveis. Deixa eu tirar aqui minha foto, vou levar lá para cima. Minha foto não, meu vídeo, né? Os recursos não renováveis, pessoal, são aqueles que, dessa vez, se esgotam. Eles se esgotam com o uso. Ok? Ou seja, as reservas vão se esgotar. As reservas se esgotam. E quando você utiliza ele, uma hora ele acaba. Ele não vai se renovar, tá bom? Exemplo. Até na foto aí do lado até pode ajudá-los, né? Exemplo aqui, ó. Nós temos aí o gás natural. Petróleo. Qual mais, hein? O carvão mineral. Tem uma fotinha dele do lado aí. O carvão mineral, entre outros, né? Depois a gente dá mais exemplos aí. Então, os elementos naturais de uso antrópico, né, chamados de recursos naturais, ou seja, no qual o homem utiliza para as mais diversas finalidades, eles são subdivididos em duas categorias. Essas duas categorias, de renováveis e não renováveis, então, compõem o que nós chamamos de recursos naturais. Ok, pessoal? Então, facinho, né? Essa parte é bem tranquila, é mais um lembrete para a gente entrar depois na questão das mudanças climáticas, a questão de aquecimento global, aquela coisa toda, mas vamos falar na próxima aula isso. Mas temos mais coisa aqui para tratar. Mas como que acontece, como se deu ou a velocidade ou a utilização desses recursos, pessoal? Eu tenho que pensar aqui nas revoluções industriais, tá? As revoluções industriais, acho que eu posso voltar meu vídeo aqui para baixo, depois eu subo com ele. As revoluções industriais, eu vou representar aqui, por exemplo, com um RI de revoluções industriais, elas, por sua vez, eu já discuti todas elas com vocês, né, que elas mudaram toda a estrutura, o paradigma de produção na sociedade. Elas começaram que a partir das revoluções nós começamos a ter um maior consumo. Bom que vocês podem copiar isso aqui, né, se entenderem a letra. Um maior consumo de recursos naturais. Então eu posso entender, professor, que a partir das revoluções industriais eu tive um maior consumo de recursos naturais? Sim, porque a indústria se aperfeiçoava, a indústria conseguia produzir mais, ela conseguia abarcar mais consumidores, mais produtos ela tinha que criar. Então, se um recurso natural, um elemento, né, natural de uso antrópico, as revoluções industriais começaram a gastar mais o quê? Recursos. Ok? E se ela começou a utilizar mais recursos que são naturais, eu posso entender que as revoluções industriais, que trouxe um maior consumo de recursos naturais, trouxe um maior o quê? Maior letra, hein? Impacto ambiental. Ah, professor, é daí que vem esse nome então. É isso mesmo, tá bom? O impacto ambiental veio sobretudo do maior consumo dos recursos naturais, que por sua vez eles foram intensificados através ou a partir das revoluções industriais. Ok? Tá fácil até agora, né? Tranquilo. Nossa, mas essa letra tá horrorosa. Eu vou até apagar isso aqui. Olha só. Deixa eu apagar isso aqui. Para ficar bonito. A letra tá muito feia. Nós temos que entender mais algumas coisas aqui.
Após a Segunda Guerra Mundial, pessoal, cadê minha caneta? Aqui. Após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um aumento, nós podemos dizer aqui que houve um aumento expressivo dos problemas ambientais. Tá? Então, vou colocar uma seta para cima de aumento, né, dos problemas ambientais. Problemas ambientais. Mas por que será que isso aconteceu, hein? Eu sei que as revoluções industriais elas aumentaram o uso dos recursos, mas a partir da Segunda Guerra Mundial, né, após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aí um aumento dos problemas ambientais. Por quê? Primeiro, pelo crescimento da população mundial. Ora, parou de morrer gente na guerra, né? Então, a população começou a crescer. Se a população começou a crescer, ela começou a consumir mais produtos. Se ela começou a consumir mais produtos, ela começou a utilizar mais recursos naturais. A indústria tinha que produzir mais coisas. Tá ok? Então, eu posso dizer que um dos adventos aí dos problemas ambientais, ele começou a se intensificar de forma expressiva após a Segunda Guerra Mundial. Primeiro, pelo crescimento da população mundial. E um outro elemento foi o processo de industrialização e urbanização dos países do Sul. Lembra daquela divisão que eu falei com você dos países do Sul? Aquela divisão entre o norte rico e o sul pobre. A partir desse momento nós chamamos até essa industrialização aqui de tardia, né? Vocês já viram isso também? Industrialização tardia. Nossa, escrevi uma letra ali parecendo japonesa. É a industrialização tardia, né? Ela trouxe um incremento da indústria para esses países do eixo sul, tá bom? E lembre-se, esses países, os países pobres, os países periféricos aí do sul, eles não tinham tantas leis ambientais, existia uma facilitação na indústria, ela não tinha rigores quanto à poluição ou não do meio ambiente. Então, o que os países ricos começaram a fazer? Ora, fica mais barato eu instalar uma indústria nos países do sul. Primeiro, porque as regras são facilitadas. Segundo, que eu vou ter uma mão de obra elevada lá. E, por consequência, um mercado consumidor também. Lá as leis ambientais, as leis trabalhistas não são rígidas. E aqui nos países do norte isso é complicado, eu vou gastar mais dinheiro. Então o que eu faço? Eu começo a instalar as minhas indústrias nos países do sul. Tá? Então, esse processo de industrialização, né, e por consequência o crescimento das cidades, é óbvio, né, nos países do sul, ele foi um dos elementos para o quê? Aumentar expressivamente as causas, né, os problemas ambientais no pós-guerra. Ok? Então, se perguntar na prova, professor, quais são os principais elementos aí no aumento expressivo dos problemas ambientais? No pós-guerra, nós tivemos o crescimento da população mundial e a industrialização e urbanização dos países do sul, que tinham regras ambientais, que tinham leis que eram brandas. Então, não havia um controle contra a poluição, esse tipo de coisa. Ok? E aí eu posso citar algumas consequências, né, deste processo aqui de aumento da população e da industrialização. Aí vamos colocar aqui consequências. Quais são as consequências disso? Primeiro, nós tivemos aí um aumento nas discussões, as consequências de impacto eu não preciso nem dizer, né? Eu tive um aumento aí nas discussões sobre conservação e preservação.
né? Então eu tive um aumento nas discussões sobre preservação e conservação, principalmente aí na década de 50, desculpa, nossa, 50 e 60, ok? Olha aí, ó, o período da Guerra Fria, né? Pós-guerra que eu falei com vocês. Cuidado, conservação e preservação é a mesma coisa? Não. E até na matriz de vocês eu coloquei um exercício que vai falar sobre isso. Preservação, quando eu penso em preservação, é algo que eu não vou utilizar. Por exemplo, eu comprei uma viola ali, né, uma viola caipira que eu gosto de tocar e tal. Ela é tão bonita, tão legal, que eu não vou tocar ela, eu vou deixar ela dentro de um vidro, ninguém vai encostar nela. Eu estou preservando ela, ninguém vai utilizá-la, tá? Conservar, eu vou usar ela de vez em quando, com o máximo de cuidado, fazendo a limpeza dela, para ela o quê? Ficar sempre conservada, tá? Então aplique isso agora ao meio ambiente. Então, uma das consequências é o aumento nas discussões sobre conservação e preservação. E pessoal, eu percebi que minha letra está saindo feia, assim que meus dedos estão um pouquinho congelados. Nós tivemos também o aumento, o incremento aí de estudos sobre a biodiversidade. Começou uma preocupação, percebam, a partir desses níveis elevados aqui de problemas ambientais, nós tivemos então começar a discutir sobre a conservação e preservação da natureza e aumentaram os estudos sobre a biodiversidade. Biodiversidade. Ou seja, a diversidade ecológica, tá? A diversidade biológica da natureza. Então, a partir da segunda revolução industrial, você viu que deu um lagzinho aqui na minha cabeça? Eu olhei um negócio aqui na apostila sem querer, aí eu começo a ler, e aí não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, a partir, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o incremento dos problemas ambientais, sobretudo por conta do crescimento da população mundial e da industrialização e urbanização dos países do Sul. Tá? Isso trouxe como consequência, é claro, além dos impactos ambientais, discussões sobre a conservação e preservação do meio ambiente, principalmente na década de 50 e 60, e os estudos sobre a biodiversidade. Nossa, olha aqui, faltou aqui a biodiversidade. Ok? E aí, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa introdução, dessa discussão inicial, né? Só a introdução eu gastei, olha, 23 minutos. E aí eu vou tratar com vocês na próxima aula sobre as mudanças climáticas, tá bom? Nós vamos falar aí sobre esses impactos, o que aconteceu com uma das principais discussões então, ambientais, que é sobre a mudança climática. Qualquer coisa, não deixem de me procurar, podem colocar as dúvidas aí. Um abraço e tchau para vocês.